Ok, então, retornando, vamos lá. Então, a gente viu na aula passada, né, fechamos aqui na equação de estado para o ar seco, P menos E, ar seco, ρD, R estrela sobre MD dá o RD, que é, na verdade, a constante do ar seco, vezes a temperatura. Então, quando a gente substitui R estrela e MD, essa tela está aparecendo para vocês também, não? Isso aqui aparece para vocês ou só para mim? Deixa eu ver aqui o chat. Desculpa aí. Ok, eu vou só acertar aqui para ela não aparecer. Então, quando você tem R estrelas sobre MD, você tem, na verdade, a constante do ar seco, que a gente já viu, 287,04, que é exatamente o valor que a gente tinha encontrado no início da aula. Então, a equação de estado para o ar seco, P menos E é igual a ρ RDT. Então, se eu perguntar para você escrever de onde vem a equação de estado para do ar seco, você já sabe de onde vem. E a equação de estado para o vapor é, na verdade, no lugar de substituir, onde tem pressão, no caso P, ou no caso do ar seco, P menos E, eu vou deixar só o E, porque para mim me interessa agora só a pressão exercida pelo vapor de água. E aí, olhando a pressão exercida pelo vapor de água, né, a gente lembra que na aula passada a gente viu que pressão exercida pelo vapor de água, vai ser densidade ou massa específica do vapor de água, que multiplica a constante dos gases pela massa molar do vapor de água vezes a temperatura. Então, como a gente tem que a constante do vapor é o R estrela sobre a massa molecular do vapor de água, e a gente viu que o RD, que é do ar seco, é R estrela sobre a massa molecular do ar seco, a gente pode isolar R estrela, né, passar para lá, e a gente substituiu aqui, e o que a gente encontrou é que a constante do vapor é 461,53 joules por quilograma. Então, isso indica que, no fundo, a equação de estado para o vapor é E igual a ρV RVT. Então, a equação para o ar seco, P menos E, igual a ρD RDT. Equação de estado para o vapor, E igual a ρV RVT. E aqui nós temos aquela relação da constante para o ar seco pela constante do vapor, dá uma razão de 0,622, que eu vou chamar de epsilon, porque mais na frente eu vou utilizar esse termo. Ok? Então, a lei dos gases perfeitos aplica-se à atmosfera, que na verdade é uma mistura de vários gases que se comporta como um gás ideal, mas nós devemos distinguir essas duas situações, ou seja, a mistura sem vapor de água, que eu vou chamar de ar seco, e a mistura com vapor de água, que eu vou chamar de ar úmido. Só que eu não tenho ainda a equação de estado para um ar que não está saturado, que ele contém vapor de água, mas não atingiu a saturação, ok? Então, essa vai ser agora o nosso foco. Deixa eu fechar aqui. E deixe-me compartilhar com vocês a segunda tela. Aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, nesse caso, vamos começar pensando o seguinte. Nós temos uma lei na físico-química, né? Mas na química, na física aparece também, quando você trata de mistura de gases, que é a lei de Dalton. A lei de Dalton, ela em linhas gerais, ela é definida por essa expressão, por esses termos que a gente vai descrever aqui, né, que a pressão total exercida por uma mistura de gases perfeitos é igual à soma das pressões parciais que seriam exercidas por cada constituinte daquela mistura de gases, se cada um ocupasse o volume inteiro, mantendo-se constante ou mantendo-se a mesma temperatura. Então, quer dizer, se eu tenho uma mistura, a pressão total exercida por essa mistura de gases, ela é, na verdade, a soma da pressão que cada um daqueles gases exerceria
se ele sozinho constituísse aquele volume mantendo essa mesma temperatura. Então, se eu quero saber a pressão total de uma mistura de gases, eu posso dizer que a pressão total é a soma das pressões parciais, ou seja, a pressão que cada gás que compõe aquela mistura exerce. Então, se eu tenho a pressão total, ela seria a pressão do gás 1 mais a pressão do gás 2 mais a pressão do gás N. Ou seja, o somatório de tudo isso seria o somatório de um gás qualquer aí da minha amostra, que eu vou dizer que é um gás I. Então, imagino que a minha amostra tem 30 gases, ele iria de I igual a 1 a 30. Então, somente para a lei de Dalton, ela nos dá essa explicação de que há uma equação para destacar a mistura de gases, ou uma mistura de gases, ela passa por essa percepção de que a pressão total exercida ali é a pressão que cada gás exerceria se ele estivesse sozinho nesse volume a essa temperatura. Então, o mesmo é válido para a massa, né? Ou seja, a massa total vai ser a soma das massas que compõem, dos gases que compõem aquela amostra, ou aquela determinada mistura. Ok? Então, nós vimos que, de forma genérica, a equação de estado para um determinado gás I é P alfa igual a RT. Ou seja, essa relação aqui me dá a equação de estado para um determinado gás. Onde esse R, cadê meu mouse aqui? Onde esse R, na verdade, ele é o R estrela dividido pela massa molecular daquele gás. Isso a gente já fez nas equações de estado para o ar seco e para o vapor de água. Só para a gente lembrar que isso aqui representa um gás genérico. Então, um gás qualquer aí, ele pode ser escrito dessa forma a sua equação de estado. PI alfa I igual a R estrela sobre M1I, ou seja, massa molecular do gás, vezes a temperatura daquele gás. Então, quando o gás ele ocupa todo o volume, né, que na verdade o volume ele é dado por essa expressão, né? Ou seja, nós vimos que volume é igual, opa, desaparece, que o volume ele é a alfa vezes a massa, o que a gente já tinha visto na aula passada, que a massa específica, ou, aliás, o volume específico, ele é o volume dividido pela massa daquela determinada amostra. Então, se o volume específico ele é o volume daquela massa que ela ocupa, dividido o volume que está ocupado pelaquela determinada amostra que eu estou levando em consideração, dividido pela massa dele, que permanece constante, isso indica que eu posso descrever o volume como sendo alfa vezes m, ou no caso específico de um determinado gás, alfa I vezes mi. Por isso que ele aparece aí. Então, nessa situação, se você tem uma situação isotérmica, ou seja, que a temperatura é a mesma para todos os gases ao longo de toda aquela amostra, eu posso, no lugar de chamar TI, eu chamar de um T qualquer, porque a temperatura não muda de gás para gás. Então, eu posso dizer que, reorganizando minha equação, PI alfa I, só que alfa I é V sobre MI, por essa relação. Volta. Por essa relação. Então, eu tenho PI V sobre MI igual a R estrela sobre MI vezes T. Agora, eu não estou chamando TI, porque eu disse que o T ele vai ser o mesmo para todos os gases que compõem aquela mistura, né? Então, nesse caso, eu vou ter, isolando o P, eu vou ficar com o P desse lado, vou passar a massa para lá, o V também. Então, minha equação fica PI igual a MI sobre Mão I, R estrela T sobre V. Se eu faço o somatório das pressões de cada gás, né, que compõe aquela mistura, eu posso dizer que meu P, ou seja, a pressão total daquela mistura de gases, ela vai ser o somatório da pressão exercida por cada um desses gases que compõem a mistura. Então, meu P pode ser, na verdade,
um somatório de I igual a 1 até N, eu não sei quantos gases eu tenho nessa mistura, de PI igual a o somatório de I igual a 1 até N, eu não sei quantos gases tem, compondo aquela determinada amostra, consequentemente, eu também não sei quantas massas tem, já que a equação, o conceito se equivale para pressão e para massa. Então, minha equação vai ficar... Opa, deixa eu só olhar aqui, que parece que a internet de Rosiane caiu. Acho que em algum momento ela deve voltar aí para a nossa reunião, tá bom? Então, voltando aqui, nós temos que a minha equação vai ficar reescrita dessa forma. É a mesma equação, só que no lugar eu estou fazendo o somatório para obter, não para um gás único ali, mas para a pressão que a mistura como um todo exerce, a minha equação passa agora a ser reescrita dessa forma. Agora, veja só. Se você observar aqui, a pressão exercida pela mistura, o volume que aquela mistura ocupa, a constante R estrela, ela é, pelo próprio nome, uma constante, então ela permanece a mesma, o valor dela. A temperatura também não se altera, está aqui. Então, na verdade, eu vou colocar para cá o que realmente muda de gás para gás, que é a relação da massa do gás pela massa molecular daquele gás. Então, veja que PV, R estrela e T não vão mudar, o volume permanece o mesmo, a pressão total vai ser a mesma, a temperatura também já dito lá em cima que ela não muda, então o que eu preciso prestar uma atenção especial é essa relação da massa do gás pela massa molecular dele. Então, na verdade, o que vai acontecer é que eu preciso fazer o somatório dessas massas moleculares pelas massas. Opa, a Rosiane está voltando. Okay. Para que eu possa ter... Ok, Rosiane, eu vou fechar teu vídeo aqui. Okay. Então, essa é a minha equação. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir ambos os termos, né? Ou seja, da esquerda e da direita, por somatório de MI, ou seja, somatório das massas. Então, minha equação fica PV sobre esse somatório de MI igual a R estrela T, esse termo aqui, dividido pelo somatório de MI. Ou seja, não alterei minha equação, porque ou multiplicar ou dividir ambos os lados, né, o mesmo termo, eu não altero a minha equação. Então, nesse caso, o que é que eu quero, o que é que eu estou buscando, na verdade? Então, veja só, essa relação aqui, V sobre a massa total, ou seja, a soma das massas vai me dar a massa total, essa relação V sobre massa total me dá a massa, o volume daquela mistura de gases que eu estou querendo observar. Que, quando ele vem com izinho, né, ele vai me dá de um gás específico, mas nesse caso é o volume específico daquela mistura em questão. Então, minha equação vai ficar reescrita da seguinte forma: Pα, porque volume sobre massa me dá o volume específico. No caso, o volume aqui, como ele não se altera, é o volume daquela amostra como um todo, e o somatório das massas, em particular, das massas I, massa de um gás, mais massa do outro, mais massa do outro, vai me dar a massa total daquela amostra de gás ou daquela mistura que eu estou analisando. Então, nesse caso, o volume total pela massa total me dá o volume específico total daquela mistura de gases. Então, Pα, cadê o mapa aqui? Pα igual a R estrela T. Aí nós temos desse lado aqui essa relação. Mas, por enquanto, eu vou chamar isso aqui de equação 15. Ou seja, a minha equação restrita a Pα, R estrela T, vezes todo esse termo, somatório de MI sobre Emão I, dividido pelo somatório de MI. Ok? Entendido até aí? Alguma dúvida? Delson ainda está comendo? Não. Parou, né? Então, vamos seguir em frente. Se Delson parou, então a gente pode continuar. Então, vamos lá. Aqui tem um chatzinho aqui.
Ok, então Delcio parou de comer. Então, nesse caso, nós temos que lembrar alguns detalhes, né? Eu estou sempre puxando algum termozinho lá da química, da físico-química, para a gente poder definir essas equações. Então, veja o seguinte, a massa molecular de uma mistura, um M barra, que aparece aqui, na verdade, ela é a relação entre a massa total dos gases que constitui aquela amostra, né? Aquela mistura, e o número total de moles daquela mistura. Então, o que é que eu posso dizer? Então, massa molecular de uma mistura, que eu vou chamar de M barra, ele é o somatório das massas que compõem, dos gases que compõem aquela mistura, dividido pelo somatório do número de moles de cada gás que compõe aquela mistura. Então, isso quer dizer que se eu trabalhar para um gás específico, eu tenho que, isolando isso aqui, o número de moles vindo para cá, o M1 vem para cá, então eu tenho que, para um gás específico da minha amostra de gases, eu tenho que esse somatório de NI aqui vai ser igual ao meu somatório de massa de cada gás que constitui a mistura dividido pela massa molar daquele gás que constitui a mistura. Então, isso a gente já tinha visto anteriormente, ou seja, já tinha visto que o número de moles é a massa do gás dividido pela massa molecular daquele gás. Então, isso quer dizer que para você ter o somatório do número de moles, você tem o somatório das massas daquele gás que está compondo aquela mistura dividido pela massa molecular daquele gás em questão. Então, eu posso, substituindo aqui essa definição de número de moles, eu posso levar essa expressão aqui para substituir nesse ponto, e aí eu tenho que a massa molecular da mistura e não de um gás específico. Veja que isso aqui, esse termo que a gente tinha definido, ele é para um gás específico. Isso a gente já tinha definido nos slides da aula passada, né, dos slides prévios. Então, aqui eu tenho o número de moles de um determinado gás, ou um gás específico, ele é a massa daquele gás dividido pela massa molecular daquele gás. Se eu tenho vários gases específicos compondo aquela mistura, então, se eu somar todos eles, eu vou ter a mesma expressão sendo mantida. Então, eu substituo para a expressão da massa molecular da mistura, porque agora eu estou tratando de vários gases que compõem uma mistura de gases, e aí eu tenho aqui, na minha reorganização, massa molecular da mistura é somatório das massas de cada gás, dividido pelo somatório do número de moles, que pode ser substituído pela expressão que a gente tinha definido aqui, por também somatório das massas dividido pelo somatório da massa molecular. Então, veja só. Depois que eu faço operações matemáticas básicas, né, eu vou fazer operações matemáticas das mais simples, você pode inclusive brincar com essas equações em casa, mas o meu objetivo, na verdade, é deixar de tal forma a minha equação escrita que eu tenha desse lado da equação a expressão ou o termo 1 sobre m barra, ou seja, eu só fiz inverter a minha equação, e no lugar de eu ter m sobre 1 aqui, quando eu inverto, eu fico com 1 sobre m barra, ou 1 sobre a massa molecular, igual a somatório de mi dividido por mi, dividido por somatório de mi aqui. Então, por que eu fiz isso? Por que eu reescrevi minha equação dessa forma? Porque se você voltar na equação anterior, você vai ver que esse termo aqui, somatório de mi sobre mi dividido somatório de mi, é exatamente esse termo 1 sobre m médio, ou 1 sobre m barra. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação 15 e onde tiver esse termo, eu vou substituir por 1 sobre m barra, ou seja, minha equação 15 é reescrita dessa forma. P alfa igual
a R estrela sobre M barra vezes T. Ou seja, eu reorganizei minha equação usando a definição de massa molecular da mistura, e agora eu tenho uma equação de estado para uma mistura de gases. Lembra o seguinte, inicialmente eu tinha uma equação de estado para um gás, aliás, para a condição de ar seco. Então, comecei com a equação de um gás ideal. Da equação de um gás ideal, eu trouxe para a equação de um gás específico. PI, alfa I igual a RI daquele gás vezes TI. Então, um gás muito específico. Depois eu fui em busca da equação de estado para um gás em que não, uma mistura de gases em que não tem vapor de água. Então, um ar seco. Então, eu sei que os termos eu já conheço. P menos alfa vai me dar, aliás, P menos E vai me dar o ar seco, né? A pressão total menos o que o vapor de água exerce vai me dar o ar seco igual a ρdRdT. Depois a gente encontrou a equação de estado para o vapor d'água, somente para o vapor d'água, ou seja, pressão de vapor igual a ρV/RVT. Então, minha equação de estado para o vapor. Mas eu não tenho uma equação, e no caso, nesse caso do vapor, que nós chamamos de, seria a situação de saturação. Agora, qual a minha situação de equação de estado quando o ar não está saturado? Ou seja, eu tenho um ar que esse ar recebeu vapor de água, mas não atingiu a saturação, que é a maior parte das situações em que a gente encontra em ambientes naturais. Agora mesmo aqui, fora da minha casa e da sua casa, dentro das nossas casas também, tem um ar, uma mistura de gases, que também tem vapor de água nele. Né? E, consequentemente, com essa mistura contendo vapor de água, eu preciso ter uma expressão que me dê a equação de estado para esse ar, que eu vou chamar de ar úmido, ar com vapor de água, e essa equação de estado ela vai meio que reger as mudanças que vão ocorrer, ou as transformações termodinâmicas que vão ocorrer nessa amostra em questão. Então, na verdade, como eu estou tratando de ar úmido, então R estrela sobre M barra, né, que é a massa molecular da mistura, isso vai me dar o R úmido, ou seja, a mistura de gases contendo vapor de água. Então, isso aqui vai me dar o meu, que eu vou chamar de RU, e o T permanece. Então, o R estrela sobre o M médio vai me dar aquela mistura, ou aquela constante para aquela mistura de gases que envolve os gases da atmosfera mais o vapor de água. Agora, como é que eu vou obter RU? Então, não é uma variável fácil de obtenção, mas já existe hoje equações que nos dão essa informação baseado em medições de parâmetros da atmosfera. Ou seja, se eu quero saber, veja só, vê como isso é interessante. Eu espero que todo mundo esteja me acompanhando. Aqui tem a equação de RU, uma das equações de RU, que a gente não vai demonstrar aqui, mas é possível demonstrar sem muita dificuldade, só que esticaria demais essas demonstrações, acho que vocês podem encontrar em alguns livros a demonstração para ela. Mas o que é que essa relação me dá? Veja só, quando eu tenho RD, o RD é do ar seco, é a constante do ar seco, beleza. Quando eu tenho só vapor de água, eu não tenho RD, eu tenho RV. Beleza, é a outra situação extrema. Só que agora é uma mistura que tem os componentes do ar seco mais vapor de água que não atingiu a saturação. Ou seja, eu não tenho RV apenas, nem tenho RD apenas. Então, como é que eu sei quanto de vapor de água tem nessa atmosfera para eu entender o vapor de água nessa atmosfera e a influência dele? Aí eu preciso de um parâmetro que me dá o teor de vapor de água na atmosfera. Existem vários parâmetros para isso,
Mas um parâmetro muito utilizado é a umidade específica, e a gente vai entender por que se usar a umidade específica aqui. Então, a minha constante de ar úmido, que é uma mistura de gases, vai ser a minha constante do ar seco, que é todos os outros constituintes da atmosfera, vezes, né, 1 mais 0,608 Q. Isso tem uma razão para estar aqui. A gente pode até ver em um outro momento do curso, se a gente tiver tempo. Eu ia tentar mostrar, mas como a gente está nessas aulas mais corridas, em virtude de toda essa questão de isolamento, eu tentei apresentar aqui de forma mais direta. Mas, se tiver tempo, a gente pode ver em um outro momento que a gente vai discutir sobre essa equação. Mas veja só, o que é que isso quer dizer? Na verdade, o RU é, veja, RD vezes 1 da RD, ou seja, ar seco mais RD vezes isso aqui. RD vezes isso aqui, na verdade, eu incorporo o vapor de água, onde o vapor de água está representado aqui pela umidade específica. Então, o que eu quero dizer é que você tem nessa constante aqui, por ser uma mistura de gases, você tem a representação de todos os gases, fora o vapor de água, e a representação do vapor de água e sua importância aqui, representado pela sua forma de definir ou de mensurar o teor de vapor d'água naquela atmosfera em questão. Observe que essa é uma atmosfera que não está seca, essa é uma atmosfera que não está saturada, essa é uma atmosfera que está nesse meio aí, entre a secura e a saturação. Então, ela pode ser definida como uma atmosfera úmida, porque tem vapor de água. E tendo vapor de água, quem me define o quão úmida ela é a umidade específica. Ok? Então, agora eu tenho a equação de estado também para uma condição de ar úmido, um ar que contém vapor de água. Então, com isso, agora eu tenho as 3 equações de estado para as 3 condições: a condição seca, a condição saturada e a condição intermediária aí, que nem está seco, nem está saturado, mas que tem vapor de água nessa mistura que nós chamamos de ar úmido. Ok? Entendido até aí? Espero que sim. Deixa eu voltar aqui. Nós temos ainda aqui 4 minutos e pouco nesse momento da aula. Eu vou abrir esses 4 minutos e pouco para perguntas, se alguém tem alguma pergunta referente até aqui. Vocês podem abrir o microfone se tiver. Parece que ninguém tem. Então, veja, a lógica da gente buscar essa equação de estado para o ar úmido é porque a gente precisa ter essas 3 situações bem definidas. Beleza, Arquidi? A gente precisa ter essas condições bem definidas para que a gente entenda o que a gente vai discutir mais à frente. Então, a gente tem condições. Então, quando eu falar o ar é seco, então você já sabe que equação de estado usar. Se eu disser o ar está saturado, então você vai observar a pressão que o vapor de água exerce. Consequentemente, você pode usar a equação de estado para saturação. E se eu disser que a condição é de ar úmido, mas sem atingir a saturação, então eu vou tratar dessa condição com essa equação de estado. Ok? Veja que existe um propósito para ela estar aí, existe uma razão, existe toda uma fundamentação física, química, né, e usando as ferramentas matemáticas, né, as operações matemáticas, para a gente chegar a essa equação de estado para o ar úmido. Ok? Então, logicamente, o Will colocou aqui a questão das dúvidas, elas vão surgindo. Realmente, as dúvidas maiores, elas surgem quando a gente começa a colocar a mão na massa, né, a responder problemas, tentar resolver algumas equações. Eu estou com uma lista de exercícios para mandar para vocês começarem a trabalhar, só que eu preciso
fechar algumas partes aqui do conteúdo já para eu mandar essa primeira parte de lista de exercícios, que é importante, que aí você já começa a estudar, a gente vai ter esses momentos para tirar as nossas dúvidas por aqui também. A gente marca um momento em que a gente possa entrar, não para dar aula, mas para a gente esclarecer as dúvidas da lista de exercícios. Eu devo estar mandando em breve. Ela já está basicamente pronta, né? Ela estava pronta em um outro cenário, mas agora com essa situação atual, a gente está tentando reestruturar. Ok? Mas eu vou mandar, querido, não se preocupe, eu vou mandar a lista com uma condicional. Se não responder 90% dela, você perde a bolsa. Então, é bom você já ir se preparando aí, porque o desafio é a bolsa e o coronavírus, ok? Você vai ter que lidar com essas duas pressões aí na sua cabeça. Bem, pessoal, está terminando, né? Nós temos somente 1 minuto e 25. Vamos dar novamente aquela pausa, que a gente para aí para eu salvar esse vídeo e a gente retorna para dar continuidade por mais 40 minutos e aí a gente encerra essa aula de hoje, tá bom? É chato ficar entrando e saindo, mas é tempo que vocês levantam, estica as costas, o Delso come novamente e a gente segue em frente, ok? Então vamos lá, eu vou encerrar aqui e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Até daqui a pouco.